Olá, boa noite. Boa noite. Pessoal que tá entrando, o som tá bom? Dá para ouvir bem? A imagem também? Manda aí para mim poder me organizar. Tá bom? Que bom. Vamos esperar a minha convidada chegar. Enquanto ela não chega, hoje nós vamos falar sobre saúde física e mental durante a quarentena, né? Dando dicas de como se cuidar, como preservar-se nesse tempo, né? Que a gente está em casa e tendo que, às vezes, ter um cuidado um pouco maior, né? Porque às vezes a gente fica um pouco mais ansioso, mais preocupado. E no começo a gente ficou preocupado porque era novidade, e agora porque já faz um tempo que a gente está em casa. E nem todo mundo conseguiu definir uma rotina nesse tempo, né? Então, hoje eu convidei a Jéssica para vir aqui me ajudar a falar um pouquinho sobre esse tema e dar dicas para vocês que possam agregar aí na vida de quem está passando por essa situação, né? Vou ver se ela já está por aqui. Ainda não. Acho que ela já está vindo já. Boa noite, Gil, Evandro, a Maria, a Ká, a Andréia. Pessoal, vão ajudando compartilhando aí embaixo, aqui no aviãozinho. É só compartilhar com o pessoal que ainda não está aqui na live, para a gente poder alcançar mais pessoas. Se você sabe de alguém que precisa ouvir sobre esse tema, que está precisando de ajuda para acidente. Eita, calma aí, que acho que a gente chegou. Aí. Um beijo, saudades. Boa noite, Rô. Olá. Oi. Boa noite. Boa noite, Jé. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Tudo Tá já. bom o áudio? Tá me ouvindo bem? Tô. E você? Tá me ouvindo bem? Também. Tranquilo. Beleza. O pessoal que tá aí acompanhando também, se puder dar uma devolutiva pra gente, se tá bom o som, se tá tudo ok. Agora que a Jéssica entrou, pra gente continuar aqui a live. Tava falando pro pessoal, né, que hoje nós vamos ajudar o pessoal a enfrentar essa quarentena, né, com mais estabilidade física e mental, que não tá sendo fácil, né? Mas a gente vai tentar dar umas dicas aí, né? Não tá fácil, né? O pessoal ficando em casa, acaba ficando muito tempo aí fora das atividades. E a tendência é se É isso acomodar, né, mesmo. Letícia? Exatamente. E aí, Exatamente. A pessoa falou que o som tá ok, então tudo certo? vamos lá. Tudo certo. Bom, queria começar nos apresentando, né, Gé? Meu nome é Ana Letícia, sou psicóloga clínica aqui em Catanduva, atendo crianças, jovens e adultos. Estou formada há 3 anos e hoje eu convidei a Jéssica para fazer essa live junto comigo, porque eu até disse para ela que eu tenho percebido, desde o começo, desde antes dessa quarentena, inclusive, né, a dificuldade das pessoas em cuidar da saúde física, né? A gente até conversava um pouco antes da live que então, são duas coisas que estão extremamente ligadas, é a saúde física e a saúde mental. Não tem como separar uma da outra, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala da saúde como um todo. Então, achei muito importante trazer essa live, principalmente nesse momento, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. É, isso mesmo, Letícia. E agora a tendência é realmente o pessoal se acomodar, né? A prática de atividade física vem sendo aumentada, né? O pessoal vem praticando mais atividade física no decorrer dos anos, né? Por conta das informações. Hoje as pessoas estão sabendo mais a respeito dos benefícios da atividade física, mas grande parte ainda, né? Existe uma parte que não quer saber, não gosta de atividade física, e ainda mais agora, com essa fase um pouquinho mais delicada, a tendência é se acomodar ainda mais. E hoje aqui a intenção é mostrar o lado aí importante da associação da saúde como um todo. E eu vou me apresentar, né? Que eu acabei não me apresentando. Meu nome é Jéssica Batalha,
trabalho como personal trainer já há mais de 10 anos. Eu utilizo um método chamado método intensidade total. É um método que foi criado pelo professor Valdemar Guimarães. Eu acredito que muita gente conhece. Ele é conhecido no mundo todo, um dos melhores treinadores do mundo. E esse método ele traz resultados incríveis. Por quê? Porque nós ensinamos os nossos alunos a trabalhar concentrados, focados no que eles estão fazendo, né? E daí Uhum. essa importância, porque nós usamos o treino como uma forma de meditação, né? Já que o treino Uhum. ele traz essas respostas fisiológicas, essas liberações hormonais que colaboram com o bem-estar. Então, a parte assim importantíssima de estar falando sobre os dois assuntos juntos é realmente essa ligação da concentração, de estar autoconsciente no que você está fazendo, para que você tenha essa maior liberação dessas substâncias que podem colaborar na saúde como um todo, né, Letícia? Uhum. E o pessoal quer Exatamente. fugir da atividade física. Quer fugir porque Uhum. acaba fazendo um treino que não respeita a individualidade biológica. Então, nós preservamos esse trabalho individualizado, que você vai ter algo progressivo, vai ocorrer as adaptações aos poucos, e o Uhum. indivíduo vai pegar o gosto, né? Ele vai conseguir sentir essas respostas fisiológicas. Por exemplo, se o indivíduo treina, se é um iniciante, ele está treinando com uma intensidade baixa. Ah, ele não vai ter Uhum. sensação nenhuma de bem-estar. Ele já vai começar a sentir uma resposta, que é aquele hormônio chamado endorfina, né? E ajuda a produção também de Uhum. serotonina, causando aquela sensação de relaxamento e bem-estar. E qual que é a importância, principalmente nessa fase? Estamos aqui em casa, diminuímos a velocidade das atividades, e aí vem aquele estresse aumentado, você acaba ficando entediado, às vezes acaba Uhum. brigando com alguém na família, perdendo a paciência. Então, se você estipular um horário no dia, falar, não, todo dia nesse determinado horário eu vou treinar, você consegue ter um equilíbrio. Uhum. Como que está sendo o relato aí do pessoal, Letícia? O que eu percebo é a dificuldade em manter essa rotina mesmo, né, Jé? Porque é o que você falou, é você ter um horário específico para fazer isso, né? E tentar manter isso todos os dias ou algumas vezes na semana, que você se comprometa com você mesmo quanto à saúde. E eu Uhum. percebo que, assim, aqui no Instagram, eu já até fiz uma enquete, a maioria das pessoas, ainda bem, graças a Deus, colocou que sim, tem feito atividade física na quarentena, e a maioria mais de uma vez na semana. Mas também teve um número bom que falou que não, Que né? não, que E, não. exatamente. E entre os meus pacientes, eu percebo isso mesmo, essa dificuldade de fazer em casa. Muita gente está querendo ir caminhar, ou enfim, se sente motivado indo à academia, porque às vezes tem mais pessoas que vão junto. Agora, em casa, a pessoa já tem um pouco de dificuldade por ter que fazer sozinho, né? Porque às vezes a Exatamente. pessoa é mais desmotivada, não tem muito ânimo para fazer sozinho, então acaba deixando para lá, né? Mas eu vejo muito isso na clínica, essa dificuldade, essa resistência em procurar essa ajuda, né? E eu indico para todos, tem pacientes meus aqui assistindo e eles sabem, eu indico para todos atividade física, porque Sim. é essencial, né? Desde uma caminhada até algo mais intenso, não tem como a gente ficar parado, né? Sim. Aí, o que acontece? O pessoal começa a praticar atividade física e não tem um bom acompanhamento. Eu sei que agora é a hora que talvez não consiga ter um acompanhamento presencial, mas ele tem a opção de ter, claro, um profissional de confiança, um acompanhamento online, né? Seria uma opção. Uhum. Aí o que acontece? A pessoa inicia e acaba se desmotivando, não tem constância, porque essa resposta fisiológica é longitudinal, né? Aí o que acontece? A pessoa ela treina 2, 3 semanas, treina demais e para. Se você tem paciência, fala, não, é chato, eu não gosto, mas mantém aquela rotina,
vai chegar um momento que você não vai conseguir mais ficar sem. Porque quando você Uhum. começa a treinar com uma intensidade mais elevada, tem a liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, e pode ser até pode até auxiliar no tratamento de depressão, né, Ana Letícia? Sim, sim, exatamente. É um grande aliado, inclusive, né? A atividade física no tratamento da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, todos os transtornos psicológicos encontram um grande alívio na atividade física. Além de prevenção de doença cardíaca, pressão alta, osteoporose, diabetes, você vai ter a tua musculatura mais resistente, aumento do metabolismo basal, tendões e Uhum. ligamentos mais forte, a vida como um todo é muito melhor. Né? Eu trabalho com musculação já há mais de 10 anos, como eu já disse, eu não fico sem, eu não consigo entender como alguém consegue ficar sem, e eu falo, musculação é vida, atividade física é Uhum. vida, mas por que eu falo a musculação em primeiro lugar? Porque ela deve ser usada como suporte, né, como a base para todos os outros esportes. Por quê? Com o aumento da massa muscular, você tem um aumento da taxa metabólica e, como consequência, a redução do percentual de gordura. E aí vem inúmeros benefícios, um puxando o outro. Uhum. O que mais nós podemos falar aqui? Eu vou Outra falar aqui, coisa vou também, mostrar já aqui. você falou da questão do percentual de gordura. Uma coisa que está muito Sim. ligada nesses dois assuntos é a autoestima, Uhum. né? É claro que estar acima do nosso peso ideal faz mal para a gente, tanto na nossa autoestima quanto na nossa mobilidade na hora de fazer as coisas. Então, também influencia muito esse autocuidado que nós temos, né? De fazer uma atividade física constante, de se olhar no espelho e gostar do que a gente vê. Hoje se fala muito Exatamente. de aceitação, mas a gente não pode usar a aceitação como uma muleta para ficar parado onde nós estamos, né? A gente tem que buscar sempre Exatamente. uma melhora da nossa qualidade de vida. Tem que buscar, você tem que buscar se gostar. Tá tudo Uhum, interligado, né? Agora, sim. igual você disse, eu não posso usar isso como desculpa. Ah, mas eu vou ficar então extremamente ligado com o meu físico. Não, não. Nós não estamos falando que agora você tem que ficar definido, ou você tem que ficar muito forte. Não. Você tem que se cuidar, Uhum, você tem que se amar. Você tem que uhum. sentir conforto nas atividades diárias. Se você trabalha sentado, você consegue ficar numa posição ereta? Ou você sente muita dor? Será que no final do dia Uhum, você chega todo tensionado, cheio de dor no trapézio, já chega morrendo de cansaço? Ou você chega à noite, consegue ainda curtir, bater um papo com a sua família, tá super bem? Tudo isso está influenciado com esse equilíbrio, com a prática da atividade física também. Agora, eu nunca treinei. É nessa fase mais delicada que eu vou começar a treinar e eu vou pegar um exemplo, uma blogueira no Instagram e vou fazer aquele treino mais difícil? Não, como já uhum. Vai disse, se frustrar, vamos se né? preocupar com o físico agora. Vamos com cautela, vamos com cuidado. Então, o que você pode fazer? Ah, mas eu não tenho condições de pagar um acompanhamento online, nem presencial. O melhor é o presencial, mas como já disse agora, não é o momento. Eu estou. Já tem aluna minha falando aqui, ó. Eu estou atendendo, tomando as Uhum, precauções, todos os cuidados, eu estou atendendo minhas alunas, né, uma por uma. uhum, E também eu tenho alunas fazendo esse acompanhamento online, também por vídeo chamada. Se você uhum, não tem condições, você pode mandar aqui no direct se tiver dúvida para mim. Deixa em aberto. Mas também você pode pega lá no YouTube fortalecimento de músculos posturais para iniciante. Pronto, dá uma uhum. olhada no exercício. Compreendeu o exercício? É um exercício fácil, simples. A hora que você está executando, você está sentindo conforto articular, está tudo bem com você, você pode fazer. Agora, não vem querer fazer Uhum. aquelas pranchas, aqueles exercícios extremamente difíceis nesse momento de agora, né, Letícia? Uhum. Até porque às vezes a gente faz tudo errado também sozinho, né? Então é Faz tudo importante ter errado. esse cuidado de, às vezes, na hora de tentar fazer um exercício, você fazer errado e ficar pior do que E estava, ficar né? pior do que É melhor estava. começar pelo básico. Começar pelo básico. E quando você for
pegar gosto aí pela atividade física, você vai sofrendo essas adaptações e conseguindo progredir com a velocidade ideal. Nós fazemos a avaliação de ordem cineantropométrica, existem testes de potência aeróbia, anaeróbia, que devem ser feitos, avaliar a postura do indivíduo, saber do histórico dessa pessoa, estar ciente de todo o estado de saúde geral para prescrever atividade física de forma segura, segurança em primeiro lugar. Então, você vai estipular aquele horário para você fazer a sua atividade todos os dias, só que aí você tem que se preocupar também com o local. Será que esse local está adequado para você fazer esse exercício? Eu tenho espaço suficiente, não precisa de muito espaço, só vê se você não está perto de nada, que vai ser arriscado para você se machucar. Use um calçado adequado, tem gente treinando descalço, machucando o pé. Então, não treine de forma descomprometida, por mais que você está na sua casa, você tem que trabalhar de forma consciente, concentrado. E você isso que eu ia te perguntar, já. Eu vejo muita gente treinando descalça, de meia, por estar em casa, né? Não é bom, então, mesmo fazer isso. Não é bom. É porque a nossa vida toda, nós utilizamos o calçado, né? Nossa vida toda. Então, nós não temos adaptação para agora fazer exercícios sem o calçado. Então, é necessário, sim, a utilização do calçado adequado. Entendi. Se você está na musculação e vai treinar com uma sobrecarga, existe um calçado ideal também para ajudar você a ficar com uma pisada mais anatômica, só que manter seu tornozelo estabilizado. Então é necessário sim um calçado adequado. Você está treinando, né, Letícia? Eu tô, mas eu vou ser sincera, porque eu não vou mentir aqui e ser hipócrita de falar que eu poderia estar treinando muito mais do que eu estou. Tá me faltando uma motivação. Vou usar essa live para me motivar, inclusive com você aqui. Tá bom. E aí, de onde partir? Eu sou iniciante e quero treinar. Como que eu vou iniciar esse treino? Eu não posso iniciar com aquele exercício mais difícil. Eu tenho que fazer um exercício cíclico contínuo, que tem inúmeras formas de se aquecer, para elevar a temperatura corporal. Aumentar a irrigação sanguínea, diminuir a viscosidade nos tecidos, preparar o seu corpo para receber aquele estímulo um pouquinho mais forte. Então, sempre fazer uma atividade cíclica contínua, que seja um polichinelo, várias repetições por mais minutos para elevar a temperatura corporal. Depois um leve alongamento, aí partir do exercício mais fácil para o exercício mais difícil. E agora? Será que o pessoal está se alimentando bem nesses dias, nessa quarentena? Ou está comendo lanche? Outra coisa. Dormindo bem, bebendo água. Não tá o combo, bem, né? Não tá. Pelo menos a maioria das pessoas que conversam não estão, não. E aqui você também não tá conseguindo... Não, eu sou uma pessoa mais noturna. Eu sempre gostei mais da noite. Mas eu durmo minhas 8 horas por dia. Eu não abro mão de dormir o que eu preciso dormir. Às vezes eu durmo umas 7, que às vezes 7 horas eu já tô bem já. Mas eu gosto mais da noite. Então eu sempre tive tendência a dormir um pouco mais tarde. Mas eu não atendo de manhãzinha. Então pra mim é tranquilo. Beber água, bebo água, assim, horrores, desde sempre. Eu gosto muito de beber água. Então, assim, são coisas que são pequenas. Eu falo assim, a gente tem dificuldade de fazer hoje o simples, né? De fazer o básico. Tem muita gente muito jovem que tá tendo pedra no rim, porque não bebe água, porque não se alimenta direito, por conta do excesso de sal, né? Então, a gente tem que cuidar do básico. Cuidados básicos, exatamente. O pessoal tem dificuldade de manter esses cuidados básicos. Não gosta de comer legumes, não sabe comer de forma equilibrada, acaba tendo aquela compulsão, comer de forma exagerada, ou não consegue ficar sem o doce. Eu não consigo parar de comer doce, e troca, come o doce fit, aí para, volta a comer o doce normal, toma refrigerante, toma bebida alcoólica e quer treinar até a falha total. Será que tá com condições de treinar até a falha total? Aí vai lá, corre 10 quilômetros. E aí, como é que fica esse organismo? Então, é tudo... Não vai, né? Tem que procurar se alimentar bem, se hidratar, dormir bem, cuidar da mente, meditar, né? Meditar, ótimo. Não é? Ter um
no estado ideal para estar praticando atividade física. E nós não orientamos praticar o treino até a falha total agora, né? Justamente por isso, não tem condições fisiológicas e nem fisiológica e nem mental para realizar um treino até a falha total e vai acabar se machucando. Sim. E aí, nessa situação, né, sozinho em casa, o pessoal fica mais perdido ainda. E eu falo que nós, profissionais da saúde, a gente é tudo, né? A gente é nutricionista, a gente é psicólogo, a gente acaba fazendo tudo que precisa, né, nessas horas. Mas é importante porque, de fato, o nosso erro está no básico. No básico. Né? O nosso erro está nesse autocuidado que a gente pode ter com a gente mesmo em casa, nesse olhar que a gente tem que ter pra gente, para melhorar a nossa autoestima, a nossa qualidade de vida, igual você falou, né? Às vezes a postura. Eu percebo também muita gente que, às vezes, ao limpar uma casa, já não aguenta mais as costas, né? Porque não tá fortalecido, então não aguenta fazer coisas do dia a dia, né? Aí fala que não vai treinar porque não aguenta e sente dor. Mas se a pessoa for treinar, ela vai melhorar de forma progressiva. Não, eu tô velha já, eu não consigo treinar. Consegue treinar. O treino é altamente adaptável. Então, o profissional ele consegue identificar qual exercício é melhor para você naquele momento, qual músculo está mais fraco, mais encurtado, e vai trabalhando progressivo. Todo mundo pode treinar. A musculação, você pode controlar todas as variáveis. Então, você controla volume, intensidade, o exercício que você vai aplicar. Não, essa desculpa não cola, não. Exatamente. E para quem, assim, tem dificuldade de começar, uma das coisas que para mim foi fundamental foi ter um acompanhamento de um profissional. Todas as vezes que eu ia na academia sozinha por conta e às vezes não falava com ninguém, tentava fazer as coisas que eu achava que era, ou o profissional que está lá, né, falava, faz isso, e me largava lá fazendo, eu não continuava indo. Então, todas as vezes que eu tive alguém me acompanhando, igual você falou, fazendo medições, me ensinando como fazer o exercício, eu consegui me manter fazendo atividade física por muito mais tempo do que das outras vezes. Então, na minha opinião, para mim é fundamental ter alguém que te acompanhe nesse processo. Porque é o que você falou, né, já cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um tipo de corpo, tem um organismo, então você tem que se conhecer e ter alguém que te conheça também, né? Sim, aí, mediante a todos esses testes que eu falei anteriormente, o profissional vai conseguir identificar o melhor estímulo. E aí também tem muito a ver a conexão que o seu profissional vai ter com você naquele momento. Porque às vezes ele programou determinado exercício e você chega, não comeu bem, se estressou, não dormiu bem, e aquele treino vai mudar. Não existe aquela programação imutável, né? O treino ele deve ser mutável. E se você vai sozinho para academia, você vai lá, pega a tua fichinha de treino e vai fazer aquele treino que foi programado que para você naquele dia não é ideal. Então, realmente é muito importante. Eu tenho alunas aí de 10 anos, que minhas alunas estão há muito tempo comigo. E quando elas chegaram, muitas delas falaram, Jéssica, você tem um desafio. Eu não gosto de treinar. Mas você vai continuar treinando. Quer apostar para ver? E tá até hoje. É claro que tem muita aluna que me procura porque já gosta de treinar, sabe o quanto eu sou envolvida na minha área. Mas também tem os casos, 50%, 50% a 50% de alunos que falam, se vira aí porque eu não tenho jeito. E eu falo, você quer apostar que você vai ficar? E tá comigo até hoje. Então, eu oriento para que vocês realmente procurem um profissional para auxiliar, para que você mude a sua vida, realmente, né? Vida antes de atividade física é uma vida. Depois que você começou a atividade física, a tua vida muda como um todo. Até quando você se depara numa situação delicada para você tomar uma decisão. Porque você passa por desafios também durante o treino. Você aprende a se encarar e ultrapassar aquele limite. Se você está agachando sério, fazendo exercício sério. Então, essa garra, esse desafio superado ali no treino, tem o poder de ser transferido lá para fora, nas atividades cotidianas também. Vai te auxiliar nisso também. Sem dúvida. Até pela questão da tolerância também, uma coisa que eu sempre digo, né? A atividade física não é
sempre gostosa. No começo, você vai sentir dor, você vai se incomodar, você vai passar por um incômodo. Mas quando você começa a tolerar essa dor, você fica mais tolerante na vida, como você falou. Né? Porque o ser humano ele tem essa tendência de buscar prazer e fugir da dor. O tempo todo a gente está fazendo isso. Quando você começa a se deparar com situações de dores físicas, emocionalmente você também fica mais forte. Isso é fato. Né? Uma pessoa que é mais forte fisicamente também é mais forte emocionalmente, porque ela aprendeu a tolerar algumas coisas. Sim, é exatamente isso. E por isso que a gente faz esse treino progressivo, porque se você está em um exercício e vai logo de cara na falha total, você não está preparado para sentir aquela dor. Igual aconteceu alguma coisa lá fora na tua vida que mexe muito com o teu emocional, você vai começar a chorar e não vai conseguir tomar atitude nenhuma. Não vai fazer nada. Não vai conseguir fazer nada. É a mesma coisa, você, no primeiro treino, você passa aquele exercício até a falha total para mostrar serviço. Aí teu aluno manda aquela mensagem para você no outro dia. Nossa, eu não tô aguentando andar. Aquele exercício, aquele aluno que acabou de começar. Ele vai ficar a semana inteira sem ir treinar. Daí depois ele vai mais um dia, aí você vai, pá, detona de novo ele, mostrar serviço. Ele não tá preparado ainda para suportar aquela dor, né? E a musculatura, ela precisa ser estimulada aos poucos. Por quê? Por conta das adaptações. Coordenação intra e intermuscular, que tem que ser trabalhada, porque a hora que você já foi para academia, Ana Letícia, e pegou um halter, a hora que você foi empurrar, ele vai meio subindo, meio tortinho, assim, né? São músculos aprendendo, vamos dizer assim, trabalhar de forma sincronizada, porque é um músculo, um grupamento auxiliando ao outro. Um estabiliza, o outro contrai na fase concêntrica, o outro auxilia na fase excêntrica. Então, tem que ser respeitado assim mesmo como nos acontecimentos aí da vida real, né? Transferindo aí para o emocional. Tem esse livro aqui, Mantenha o Foco. Não sei se você já chegou a ler esse livro. Não conheço. É do mesmo, do criador do método Intensidade Total, que eu trabalho. Inclusive, eu sou coordenadora das oficinas de treinamento que acontece lá em Santa Catarina. Infelizmente, agora foi cancelado, né? Que ia ter uma em abril. Sinto muita falta. E ele também escreveu esse livro, Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente, que eu vou mandar um para você. Você vai adorar. Que fala para você manter o foco e sentir o êxtase mental que pode ser causado aí no treinamento. Dá dicas para como você conseguir trabalhar essa forma de meditação para você transferir ela no treino. É bem interessante. Eu vou mandar um para você. Eu imagino, porque um dos grandes problemas é esse, né? É a questão do foco. De você parar e tá naquilo que você está fazendo, né? A gente tem dificuldade, até pela ansiedade hoje em dia, às vezes a gente está aqui, mas a minha cabeça está lá longe, eu não consigo me dedicar inteiramente a uma atividade. Mesmo que seja física, mesmo que cause incômodo, às vezes essa falta de foco prejudica, porque aí a gente acaba desistindo, né? Não sei se você já viu o pessoal fazendo extensora, sabe aquele exercício que você sobe a perna? Sim. Que você sobe. Não vai aparecer aqui. A treva, né? Mas eu já vi, já fiz. Trabalhar a coxa? Então imagina que eu tô sentada na cadeira aqui fazendo. A pessoa, ela começa a sentir um pouquinho de dor, ela já perde o foco. Ela começa aqui, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E começa a procurar, ela quer desviar a atenção, porque ela quer fugir daquilo. Aí eu falo assim, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Eu não vou aguentar. Chiu. Aí eu falo pra ela aprender a se concentrar. Eu falo chiu mesmo. Na hora, depois eu dou uma risadinha, tudo, vou amaciando aos poucos, mas eu mostro que o treino é sério, por quê? Pra ela aprender a se concentrar e se focar no que ela tá fazendo. O resultado vai ser muito melhor. A Jéssica dá resultado pras alunas dela. Como que será que esse treino é um método de intensidade total? Será que treina sempre até a falha? Não! Vamos aprendendo a trabalhar focado, concentrado no que você está fazendo, para você superar os seus limites com técnica e segurança. Então, nós trabalhamos assim. Perfeito. Aqui também tem... Tem uma galera aqui comentando que é verdade, ó.
Acho que são suas alunas. Ai, meu Deus do Elas... céu. Eu falo, elas sofrem, mas elas no Mas final melhora, né? Ficam mais fortes. ficam mais fortes, por fora e por dentro. E Ana Letícia, eu quero falar um pouquinho a respeito dos exercícios posturais. Porque tem muita gente agora ficando deitado, não tá fazendo muita coisa, aí sai, vai andar, não tá fazendo quase nada. Ou vai lá, vai andar, ou vai fazer uma live pulando, ou fazendo exercício, só esse tipo de exercício, mais intenso. Faça exercícios posturais também, porque senão você pode sofrer quando você for voltar a trabalhar. Principalmente se você trabalha muito tempo sentado ou muito tempo em pé. A musculatura da lombar vai ficando fraca, a musculatura abdominal vai ficando fraca, todo o core que nós chamamos, né? Que é essa força, fortalecimento do centro do corpo. Tem exercícios simples que fortalecem essa musculatura, como movimento de extensão do quadril. Depois eu vou fazer um vídeo enumerando esses exercícios mais básicos de fortalecimento de core, fortalecimento postural, para que possa estar auxiliando aí o pessoal também. Isso é muito bom, de fato, né? A gente acaba... E a gente ficando em casa, a gente não fica deitado assim, normal, a gente não fica sentado normal, né? A gente fica jogado mesmo, totalmente sem postura. Desse jeitinho aí mesmo, tudo corcunda. Então é importante isso daí mesmo. Nossa, vai ajudar muito. Eu trabalho sentada quase o dia todo, né? E tem dias que no final do dia, às vezes eu percebo, a gente vai escorregando na cadeira, assim, né? Na hora que eu vejo, eu tenho que voltar já. Que falta força, né, na musculatura. E é aquela musculatura que fica se contraindo em isometria o tempo inteiro. Então vai fadigando. Então é importante você mudar um pouco a posição, ficar em pé, fazer alguns alongamentos, andar um pouco, quem fica muito tempo sentado, né? Eu deixei separado aqui alguns acessórios que custam baratinho. Vê? Mostra aí, gente. Ó, tem esse mini band aqui, não sei se vocês conhecem. Dá para você utilizar para fortalecer aqui a região da pelve. Você coloca ele no tornozelo, faz um movimento em pé de abdução do quadril. Dá para fazer extensão do quadril, já fortalecer esse músculo do glúteo, que envolve a musculatura que dá uma base forte para o corpo. Então, mini band, tem comprado uma qualidade também não muito fraca. Esse aqui é o médio. Eu acredito que o médio dá para trabalhar com todo mundo, até quem não tem muita força. E o intenso eu não indico o mais forte para ninguém, porque acaba ficando um movimento muito curto, né? Às vezes compensando, movimentando a coluna, fazendo o movimento errado. Uma caneleira, ó, caneleira aqui, ó, de 2 quilos. Dá para você fazer exercício também de extensão de quadril, flexão de quadril, que aí já trabalham musculatura de reto femoral, que também auxilia nesse controle do corpo. E com um par de halteres, dá para você fazer inúmeros exercícios que fortalecem a parte do tronco, os membros, os braços. Aí, se você fizer um agachamento, você trabalha já a sua coxa como um todo. Também vou fazer um vídeo depois demonstrando todos esses exercícios. E também tem esse livro aqui, Fecha a Cara e Treina, com perguntas rotineiras, perguntas básicas, né? É um livrinho de perguntas e respostas, de fácil compreensão, até, né, para quem não é da área consegue compreender, que vai te dar um norte melhor também na hora de praticar. Ó, tem o Fecha a Cara e Treina. Isso é bom. São perguntas e respostas, tô falando que aí pode ajudar o pessoal que está com dúvida agora que não tem condição de pagar um acompanhamento, né? Esse aqui tem perguntas relacionadas à nutrição também, que pode ajudar bastante. Ah, bacana. Depois eu vou deixar o site aqui, que dá para... Isso, o pessoal poder entrar, comprar essas coisas, que são coisas que é bom ter em casa também, né? Igual os acessórios que você mostrou, mesmo depois da quarentena, às vezes você tá um final de semana em casa, tá querendo fazer uma atividade, ou vai viajar para algum lugar, você pode levar, né? É útil. Ô, Jéssica, teve uma pergunta que me mandaram antes da live e eu queria ver com você. Para quem está começando agora, ou enfim, né, para quem não estava acostumado a fazer atividade física, tem um ideal de tempo que é bom fazer? Não tem. Ou depende? Depende.
Tudo depende no treinamento. Como que esse Uhum. indivíduo vai responder? Se ele tem uma condição motora, se a consciência corporal dele é boa, coordenação corporal dele é boa, se ele consegue executar o exercício com uma amplitude ideal, sem compensar, cada indivíduo vai responder de um jeito. Agora, eu vou trabalhar qual o limite de frequência cardíaca com esse indivíduo? Eu vou trabalhar ele numa zona máxima aí? Vou trabalhar acima de 80%, 90% da frequência cardíaca máxima com ele? Não. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com uma intensidade baixa, assim eu consigo ter uma duração um pouquinho mais longa. Se ele trabalhar com uma intensidade baixa, ele vai conseguir treinar aí 20, 30 minutos. Mas tem indivíduo que consegue fazer apenas uma sequência, um circuito, uma série de cada exercício. Então, cada indivíduo vai se adaptar com um tempo, não tem um tempo ideal. Mas acredito que aí, ainda mais se essa pessoa for treinar em casa, né? Uns 20 minutos, se ela é iniciante, já é suficiente para causar alguma adaptação interessante. Entendi. É porque aí também vai formando o hábito, né? Tudo que a gente começa a fazer, a gente tem que fazer com constância e respeitando os nossos limites para que o hábito seja formado. Porque às vezes, se a gente se força um pouco mais, a gente desiste fácil, né? E também, então a gente tem que conhecer. E também, se for muito leve, a pessoa vai se desmotivar. Então tem que ter um equilíbrio. Você não vai trabalhar com muita carga, porque você não vai ter condições para isso. Condição de resistência muscular, né? Para isso. Mas você também não vai dar aquele intervalo entre as séries muito grande. Já quando você trabalha com menos carga, você trabalha com intervalo menor. Então, assim você consegue aumentar um pouquinho a intensidade do exercício sem ser prejudicial para o indivíduo. Então, a partir do momento que a pessoa consegue trabalhar com um pouco mais de carga, mais amplitude, uma combinação de exercício mais intensa, eu vou aumentando um pouquinho o intervalo dos exercícios. E aí essa duração vai ser um pouquinho maior. Mas nós costumamos trabalhar com duração menor. Porque nós preservamos, nós acreditamos que a intensidade traz mais benefícios do que o volume. Com a musculação, como nós queremos um aumento da massa muscular, se eu faço um treino muito volumoso, eu não vou ter essa resposta. Então, tem que ter esse equilíbrio entre as variáveis para você ter uma resposta benéfica. Entendi. Tem uma pergunta para você aqui, ó. Qual o melhor exercício posso fazer para o dorsal nessa quarentena? Para o dorsal, o André perguntou. Quem que é o André? André. André, o que você tem de acessório? Você possui alguma barra, alguma anilha, algum halter? Cadê o André? Se você tem uma barra, você pode fazer a remada baixa, que é um exercício intenso, que se você tem adaptação, você pode colocar uma carga maior e fazer esse exercício. A remada, já que você não tem como puxar, você não tem equipamento, então você vai trabalhar nesse plano e fazer uma remada, colocar uma carga maior. Você pode fazer também ela com a pegada pronada. Ó, a remada, você segura aqui a barra e faz ela puxando aqui. Se você inverte aqui, ó, a pegada, você já vai trabalhar com outro ênfase. Então, você pode utilizar uma série combinada com a remada pegada supinada, pegada pronada, por exemplo, para aumentar a intensidade do exercício. Com essa mesma barra, eu posso fazer o movimento para trás, o movimento de flexão do ombro e extensão do ombro, que também vai trabalhar latíssimo do dorso, o dorsal. E na sequência, uma remada serrote. Se tiver um halter ou algum peso que dê para você travar aí na sua mão, você vai fazer esse trabalho unilateral, que também é bem interessante. Bom, esse trabalho unilateral. Posso gravar um vídeo também em uma sequência legal para trabalhar dorsal em casa. Você tem bastante conteúdo já no Instagram, né? De vídeos, de coisas que você posta, né? É bem legal. Para quem não conhecia o Instagram da Jéssica, depois vocês sigam aí para poder ver.
Pode seguir. Vou continuar postando bastante exercício para vocês. Tá certo. Ainda mais Mas, agora, né? Vixe, tem que... Eu tenho mais uma. Também sobre exercícios em jejum. É bom fazer, não é? Tem várias opiniões aí, né? Existem estudos que comprovam a melhora do metabolismo. É eficaz para a redução do percentual de gordura. Mas eu devo utilizar esse aeróbio em jejum? Por que eu vou utilizar esse aeróbio em jejum? Se você tem uma alimentação equilibrada e você faz o seu treinamento, a sua musculação e consegue ter esse equilíbrio, uma resposta ideal, não tem o porquê você acordar em jejum e fazer o seu treinamento. Isso é utilizado como estratégias para indivíduos que competem, fisiculturismo, por exemplo, e está chegando próximo da competição, ainda precisa baixar mais o percentual de gordura, aí é utilizado como uma estratégia. Mas nós, que não somos atletas e somos indivíduos que temos uma vida, trabalhamos com outra profissão, eu acredito que não vejo necessidade de levar o nosso corpo a esse desafio, não, né? Uhum, Mas entendi. tem resposta, sim, tem resposta que na redução de gordura e na melhora do metabolismo. Uhum, entendi. Das perguntas que me mandaram, o pessoal, se tiver mais alguma pergunta para mandar aí nos comentários da live, aproveitar que a gente já tenta falar sobre, né? Uma coisa que eu achei bem legal também para a gente comentar, só para falar, né, que ainda bem que nesse tempo, por conta das pessoas terem mais tempo livre, tem muita gente que começou a buscar atividade física agora, né? Então eu percebo um aumento muito grande de pessoas que se animaram para começar a buscar. Mas é importante que a gente defina prioridades, né, Gê? Porque assim, às vezes a gente fala que não tem tempo, mas é só uma falta de organização e definir uma prioridade, né? A minha saúde tem que vir em primeiro lugar, né? O autocuidado que eu tenho comigo. Então, às vezes, você pode dormir um pouco mais cedo para acordar no outro dia mais cedo e fazer uma atividade antes de trabalhar, né? Porque agora nós temos tempo livre, mas quando tudo voltar ao normal, a gente não pode simplesmente parar esse avanço que nós tivemos, né? De tanta gente se cuidando mais. Exatamente, muita pessoa passando a praticar atividade física agora, né? Pensando na imunidade, na saúde, querendo cuidar da saúde, não pode esquecer isso depois que tudo voltar ao normal. Ah, não tenho tempo. Então acorda um pouquinho mais cedo e vai treinar. Eu acho de extrema importância a gente tá frisando isso com o pessoal, porque a hora que tudo passar, realmente a tendência é acabar se acomodando de novo, né? Esquecer que a atividade física é de extrema importância para a saúde como um todo, né, Letícia? Até porque nós temos vários vírus, né? Não existe só esse, então a imunidade tem que estar alta de toda forma. Tem mais duas perguntas aqui, já para você. Jejum intermitente ajuda na perda de peso com atividade física? Jejum intermitente ajuda na perda de peso, sim, com atividade física, mas tem pessoas que acabam fazendo o jejum intermitente e depois iniciando, quebrar o jejum com muito carboidrato. Eu não sou nutricionista, eu sou, né, personal trainer, então essa pergunta não é bem direcionada a mim. Mas, de acordo com o meu conhecimento, o que você tem que ter? Você quer fazer um jejum intermitente? Quais alimentos você vai comer depois? Porque a pessoa faz jejum intermitente pensando em redução de gordura e depois acaba comendo demais e come demais à noite e aí depois isso vira aquele ciclo vicioso. Então tem resposta sim, só que quem vai programar isso para você, saber se é o ideal para você ou não, é o seu nutricionista. E é o tal do equilíbrio que você falou, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio. Não adianta você fazer uma dieta se você não mudar a tua rotina de alimentação, né? Não adianta viver de dieta. Você precisa mudar o teu jeito de comer. Não comer só porcaria, mas de vez em quando também, se comer alguma coisa, for numa festa, porque senão a gente vai ficando meio, né, nos exageros, nos excessos. Exatamente. Tudo é um equilíbrio mesmo. O André mandou outra aqui. Quanto tempo de sono preciso ter para ter um bom descanso? É individual também, tem pessoas que se recuperam com menos tempo de sono,
Mas de 7 a 8 horas, mais que isso também não. Né? 7 a 8 horas você já tem uma boa recuperação. O sono é muito importante, né? Que liberação do hormônio do crescimento acontece durante a noite, maior, né? Tem maior liberação desse hormônio, o GH. Então é bom você preservar o sono. De 7 a 8 horas de sono, tem pessoas que se recuperam com menos tempo, ou nem conseguem dormir menos que isso, né? Dormir mais que isso, né? Exatamente. Já acorda e acorda super bem, né? Às vezes com 6 horas de sono a pessoa já... É. Exatamente. E aí E também tem... tem pessoas que treinam 2, 3 vezes por dia, que tá com tempo agora, né? Então eu vou fazer a musculação, o fortalecimento às 10 horas da manhã, um exemplo, né? E daí 3 horas já vai lá correr. É indicado? Não, você precisa. Ainda mais se você não está adaptado, faz uma vez ao dia atividade física. Ou você precisa dar pelo menos 6 horas de intervalo. Mas se for fazer, não vai fazer algo intenso, né? 2 atividades intensas. Faz uma atividade de leve a moderada. Ou se você fizer atividade moderada, no final da tarde quer fazer uma caminhada, né? Com intervalo 6 horas para cima, vai fazer uma caminhada. Mas não vai se aventurar a treinar. Daí algumas horas já ir treinar de novo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar bastante. O pessoal acaba se empolgando agora que está com bastante tempo. A gente acaba vendo o pessoal aí direto para a rua fazendo exercício, né? Então tem que ficar... Exatamente, isso é verdade. Tem uma que eu não sei se você saberia responder ou seria para nutricionista, mas vamos lá. Pré-treino, é bom sempre trocar de marca, ficar um tempo sem tomar para desintoxicar ou simplesmente não tomar? O melhor pré-treino tá na mente, né? Eu não sou adepta, eu não utilizo pré-treino, não indico pré-treino. E se você está focado, bem concentrado, você vai conseguir realizar e bem alimentado, né? Com todas aquelas outras variáveis que a gente já citou anteriormente, você não vai precisar de pré-treino. Mas é claro, se você utilizar um suplemento de pré-treino por muito tempo e você trocar, você vai ter uma resposta melhor. Mas eu vou falar de novo que se você tiver uma concentração, tiver bem alimentado, não precisa tomar pré-treino. O que você pode utilizar? Um café com óleo de coco, por exemplo. Já vai te estimular. E estar bem alimentado. Bem melhor, né? Bem melhor. Porque, às vezes a pessoa toma um pré-treino, fica acelerado demais, estimula demais, a frequência cardíaca eleva muito, a pessoa nem consegue desenvolver um treino legal. E às vezes a gente piora outras coisas, né? Quando a gente faz as coisas sem acompanhamento. Mesmo essas perguntas aqui, né? Claro que você está respondendo de maneira geral, mas é bom também a pessoa buscar, né, um nutricionista ou você como acompanhamento para poder ter a coisa mais correta, né? Não ficar só nesse generalizado, porque cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito, igual a atividade física. Você precisa do profissional. Para a parte de alimentação e suplementação, também precisa do profissional. Agora, a suplementação, ela tem que entrar depois que a pessoa já está com todo o restante organizado. Tem pessoa que fica suplementando e o básico ela não faz. Toma pré-treino e não sabe se alimentar. Então, eu não sou adepta, não indico pré-treino. Suplemento. Tá certo. Tem mais uma que acho que vai ser a última para dar tempo, porque já vai faltar 10 minutos só, já passou que a gente nem viu, né? Os HIITs ajudam na hipertrofia? Não entendi. Os HIITs ajudam na hipertrofia? Os HIITs, é HIIT ou é HIIT? HIITs. Na hipertrofia, a hipertrofia é um trabalho com sobrecarga. Você precisa de uma periodização e de uma progressividade no trabalho para que você consiga ter esse estímulo suficiente para causar as micro-rupturas suficientes para causar essa recuperação da musculatura hipertrofiar. Né? Então, o HIIT, que é o intervalado, né, o treinamento intervalado, eu acredito que ele está querendo dizer a respeito disso. Ela acaba ajudando a melhorar o VO2 máximo, mas concorre com um treino de musculação. Então, é um treinamento concorrente. Se a pessoa souber
periodizar esse treinamento, às vezes pode ser que ela até concilie, mas nós não costumamos trabalhar. Nós trabalhamos com os pesos, com sobrecargas progressivas, mantendo a técnica de execução, a amplitude e utilizando de princípios de treinamento para aumentar esses danos, essas micro-rupturas no tecido muscular. Então, nós não utilizamos o HIIT, não, para hipertrofia. Entendi. Tá. Bom, agora tem um monte de pergunta aqui, mas agora tá dando nosso tempo já. Nutricionista aí. Ah, meu Deus, aí não dá, né? Aí não dá. Aí é bom procurarem uma nutricionista, né, gente? Porque senão vai que a gente fala alguma besteira, né? É melhor. Não. Cada um na sua, né? Cada um na sua área. Isso mesmo. A respeito de treinamento aí? Ninguém quer saber a respeito de treino de glúteo, de coxa, superior também? Vamos lá. Nada desse tipo. Tem uma para mim, olha. Como posso fazer para controlar minha ansiedade nessa quarentena? Bom, o que eu mais indico para controle de ansiedade, de uma forma natural, é a atividade física, claro, né? Como a Jéssica mesmo falou no começo, a meditação. O hábito de meditar é difícil. Por quê? Porque a gente tem que ficar em silêncio, a gente tem que ficar quieto um tempo, e nós não estamos acostumados, principalmente uma pessoa com ansiedade. Mas é importante tentar. E devagarinho mesmo, fazendo 5 minutinhos por dia, aumentando para 10, e sempre por processos, né? E o principal, quando a gente fala de transtorno psicológico, a gente tem que entender que a gente tem que rastrear de onde estão vindo esses pensamentos. A ansiedade, ela é sempre uma preocupação. Então, quando você está preocupado com alguma coisa, normalmente você fica ansioso. Então, é importante rastrear de onde vem essa preocupação, o que está te angustiando. Essa situação que nós estamos vivendo, todo mundo está preocupado, né? Todo mundo está com um pouquinho de ansiedade, uns mais, outros menos, né? Tem pessoas que já estão bem mal mesmo, assim, já estão passando por poucas e boas aí por conta da situação, e outras estão levando mais tranquilamente, mas não quer dizer que não estão preocupadas, né? Então, nós estamos numa situação que a maioria das pessoas está ansiosa. A gente tem que tentar se manter um pouco sã, né? Então, talvez seja procurando um meio de fazer atividade física, né, mesmo que de casa, se alimentando bem, diminuindo o açúcar. O açúcar aumenta demais a ansiedade. E a gente, normalmente, quando está ansioso, quer comer açúcar, né? A gente quer comer doce. Mas ele aumenta muito a ansiedade, então a gente tem que tentar reduzir a quantidade de açúcar que a gente ingere. Então, não ter muito doce em casa, igual a gente falou, às vezes comprar algo que seja sem açúcar, mas também não exagerar, né? Porque tem gente que compra esses doce fit aí e come um monte, né? Também não adianta nada. Então, tomar cuidado com os excessos. E se tiver muito séria a tua ansiedade, talvez procurar uma ajuda mesmo para conversar, né? Uma terapia para você ter um acompanhamento. Mas se for uma ansiedade mais pelo momento, tentar fazer essas coisinhas com constância, né? Todos os dias meditar, atividade física com frequência, alimentação boa, né? De preferência com pouco açúcar. E aí, aos pouquinhos, vai tentando entender o que está acontecendo com você também. A chave de qualquer melhora psicológica é o autoconhecimento. Né? Você se conhecer e saber o que se passa com você. Muito bom. Alongamento, né, também, pessoal. Alongamento. Flexores de coxa. A musculatura do ilho-psoas, que muitos dizem que é o músculo da alma. Já ouviu dizer sobre isso, né, Letícia? Musculatura profunda, né, que ela tem origem na coluna, né? Então, se você alongar esse flexor de quadril, acaba causando sensação também de bem-estar. Não só flexor do quadril, né? Se você alongar o corpo como um todo, você já tem uma liberação de substâncias que colaboram também para reduzir a ansiedade. Alan, um abraço. Vamos grande nos unindo. Obrigado por prestigiar a live, Alan. Eu não entendi o que você quis dizer em relação a adutor, a parte medial da coxa. Acho que tem outra aqui também. Qual o principal exercício para aumentar o bíceps? Principal exercício para aumentar o bíceps? Rosca direta. Barra W, principalmente, para a pegada ficar mais anatômica, né? Para não causar inflamação no cotovelo. Se você tem pessoa que pega barra reta, né, que não é muito indicado, pegar aquela barra W,
a pegada fica mais anatômica e você consegue trabalhar com uma carga maior. Então, a rosca direta é um dos exercícios aí que tem mais respostas. Mas você precisa associar também com as variações, mudar o plano de trabalho, fazer uma rosca concentrada, fazer uma rosca no crossover com cabo. Então, é toda essa associação, essa progressividade que vai te auxiliar e melhorar o teu bíceps. E também treinar perna, viu? Porque o treino de perna é o treino mais intenso, né? Que é o maior agrupamento muscular do corpo humano, vai promover uma maior liberação hormonal, né? O hormônio do crescimento também, que vai colaborar com a hipertrofia do seu braço. Se você treinar mais intenso perna, você vai conseguir desenvolver superior com mais facilidade também. Muito bom, tá certo. É o todo, né? É o todo. Tem que cuidar de tudo. Já temos 3 minutos. Acho que vamos ter que encerrar, né? Para não ficar muito extenso. Mas quem precisar, quem tiver alguma dúvida, né? Eu estou à disposição. Acredito que a Gé também, como eu falei, tem muito conteúdo no Instagram dela para quem precisar, para quem tiver alguma dúvida ou quiser ver um pouquinho sobre o trabalho dela, né? E eu agradeço imensamente o convite de participar da live, né? Você nem me conhecia direito e aceitou tão prontamente. Muito obrigada pelo teu sim, pela tua disposição. Eu que agradeço o convite. Eu achei muito interessante essa proposta, né? Falar do corpo e da mente, não tem como não aceitar, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo convite. Viu? Obrigada. Obrigada. Eu também gostei muito. Obrigada, pessoal, que acompanhou a gente. A live vai ficar salva 24 horas no perfil, né? Então, se tiver alguém que queira acompanhar e ver o que nós falamos, ou se você sabe de alguém que precisa ouvir essas coisas, né, para ter um gás aí na quarentena, é só indicar que vai ficar salva 24 horas lá. Um beijo. Beleza? Obrigada, Virgé. Beijo, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.